Portanto, vamos então hoje tratar de pilares. Vamos começar por ver uma questão relativa a sistemas estruturais, em geral, e a necessidade de os sistemas de pilares e paredes serem capazes de receber ações horizontais. Depois vamos ver questões relativas às imperfeições geométricas, portanto, efeitos que temos sempre que considerar nas estruturas, porque elas não são exatamente verticais. Depois passamos para os efeitos de segunda ordem, depois questões relacionadas com a flexão composta desviada e depois, finalmente, disposições construtivas, tendo em conta quer as disposições normais, quer em conta a ação sísmica. Portanto, nos sistemas estruturais temos que distinguir entre dois tipos de sistemas que são fundamentais quando falamos de pilares ou paredes. Portanto, temos que primeiro falar em elementos ou sistemas contraventados. Portanto, são elementos ou subsistemas estruturais que na análise e no cálculo são considerados como não contribuindo para a estabilidade horizontal do conjunto de uma estrutura. Portanto, são elementos verticais que existem, mas que não é através deles que a estrutura resiste às ações horizontais. E depois temos os elementos ou sistemas de contraventamento, que são aqueles que, de facto, contribuem para a estabilidade horizontal do conjunto de uma estrutura. Os sistemas de contraventamento, portanto, aqueles que contribuem para as ações, para a resistência às ações horizontais, são fundamentalmente as paredes, quer sejam paredes isoladas, quer sejam paredes pertencentes a núcleos como caixas de escadas ou caixas de elevadores. Esses elementos absorvem a totalidade das ações horizontais, sendo que os restantes elementos verticais não absorvem essas ações horizontais, portanto resistem apenas às respectivas cargas verticais. Vocês veem aí na imagem, o sistema da esquerda é um sistema que está contraventado, portanto tem elementos de contraventamento, portanto é um sistema que tem aqui, neste caso, esta parede e esta caixa que resistem às ações horizontais e os restantes elementos, os restantes pilares, não contribuem para essa resistência. Porquê é que isto acontece? Acontece porque as paredes e as caixas têm uma diferença de rigidez tão grande em relação aos outros elementos que, na verdade, eles absorvem a totalidade ou praticamente a totalidade das ações horizontais. No sistema da direita é um sistema não contraventado, portanto é um sistema que vocês veem que não possui, só possui pilares, não possui paredes nem núcleos de caixas, de escadas ou de elevadores, e, portanto, tem grandes deformações, uma vez que os elementos têm pequena rigidez, se o sistema for um edifício alto, e, portanto, tem grandes deformações, o que tem implicações a nível dos efeitos de segunda ordem, que, como sabem, estão relacionados com os deslocamentos horizontais dos elementos. Portanto, se um edifício tiver paredes, é um sistema contraventado. Se não tiver paredes, é um sistema não contraventado. Os sistemas de dimensionamento do Eurocódigo dizem respeito a sistemas contraventados, sendo que os sistemas não contraventados, em geral, para se fazer uma análise com um mínimo de rigor, devem ser feitas modelos que contemplem Exato, eu ia perguntar se era só a mim. Os efeitos de segunda ordem. Eu vou então interromper aqui a questão e vou mudar de net só um bocadinho. Portanto, como eu estava a dizer, os sistemas contraventados caracterizam-se por terem poucas deformações e são sistemas que contêm paredes ou núcleos de paredes, normalmente pertencentes a caixas de escadas ou caixas de elevadores, que recebem as ações horizontais. Os sistemas não contraventados, vocês podem ver aí na figura da direita,
não tem nem paredes, nem caixas de escadas ou caixas de elevadores para receber ações horizontais, e, portanto, são os pilares como um todo que recebem essas ações. Os elementos não contraventados, ou os sistemas não contraventados, possuem grandes deformações e, portanto, têm os efeitos de segunda ordem, devido às imperfeições geométricas e aos esforços adicionais, são, em geral, muito maiores do que os sistemas contraventados. Como tal, estes sistemas não contraventados necessitam de uma análise que inclua, de forma mais rigorosa, os efeitos das não linearidades geométricas, portanto, os efeitos de segunda ordem. Os sistemas contraventados, portanto, têm pequenas deformações e, portanto, temos os elementos de contraventamento, que são as paredes, que são elementos não contraventados, mas o sistema como um todo está contraventado. Os pilares individualmente são dimensionados como elementos contraventados e depois as paredes, então, são dimensionadas como elementos não contraventados. Mas como têm grande rigidez, e por isso é que eles absorvem praticamente a totalidade da ação horizontal, quer seja o vento, quer seja o sismo, as formações são pequenas e os efeitos de segunda ordem são muito mais controlados e muito mais pequenos do que no caso dos sistemas não contraventados. Portanto, os elementos de contraventamento são paredes e caixas. Para que um edifício seja contraventado, esse edifício tem que ter paredes e caixas. Sendo que nós temos que analisar individualmente cada uma das direções, ou seja, o sistema poderá ser eventualmente contraventado numa direção e não contraventado na outra. Não é isso que se pretende, portanto, em geral nós pretendemos que os sistemas sejam contraventados nas duas direções e, portanto, temos que colocar paredes nas duas direções, portanto, paredes na direção Y e paredes na direção X. E isto é importante, tanto que nós coloquemos sempre nas estruturas do botão armado elementos, paredes ou caixas para resistir às ações horizontais. Em geral não é problema, porque nós temos sempre caixas de escadas, caixas de elevadores ou paredes exteriores nas zonas que não têm janelas, onde é possível colocar estes elementos para resistir às ações horizontais. O modelo de funcionamento, vocês veem agora aqui na figura do lado direito, portanto, as ações horizontais são transmitidas pelas lajes de piso até aos núcleos e depois são os núcleos que transmitem as cargas para a fundação, através de forças horizontais e de momentos fletores. As ações verticais, essas sim, são transmitidas por todos os elementos verticais, quer sejam paredes, quer sejam pilares. Os sistemas de contraventamento, portanto, ou seja, as paredes e as caixas, têm que estar firmemente ligadas à fundação para resistirem às ações horizontais. São elementos que, em geral, têm esforços axiais relativamente pequenos, pelo que têm, em geral, excentricidades grandes. Vocês veem na imagem dois modelos de funcionamento típicos para os elementos de contraventamento. No caso de um edifício da esquerda que não tem cave, o elemento de contraventamento da parede é como se fosse uma consola que está encastrada na base. No caso do edifício da direita, que tem uma cave, portanto, o nível do topo da cave funciona como um apoio horizontal que impede o elemento de se deslocar e, portanto, nós temos um diagrama de comportamento na parede que é ou que pode ser substancialmente diferente. E, portanto, o diagrama de momentos é mais pequeno, uma vez que não vai até à fundação, mas fica retido ao nível do solo. Portanto, há um elemento de grande rigidez ao nível da cave, em geral. Quando o edifício não está todo enterrado, isso consegue-se introduzindo paredes que travam depois o edifício ao nível da cave, tornando-o muito rígido.
As ações verticais são transmitidas praticamente por áreas de influência, quer seja para as paredes, quer seja para os pilares. Portanto, vocês facilmente percebem que os pilares, proporcionalmente, têm muito mais ação vertical, ou têm que resistir muito mais ação horizontal do que as paredes. E, portanto, as paredes têm esforços axiais relativamente pequenos, face à sua dimensão, mas momentos fletores que podem ser elevados. Mesmo que os momentos fletores não sejam muito elevados face à dimensão da parede, ao nível da fundação podem ser críticos porque temos um esforço vertical pequeno, um momento grande e, portanto, temos uma excentricidade de esforço axial grande que depois pode ser difícil de equilibrar em termos de fundação. Daí que, por vezes, tenhamos que recorrer a sistemas conjuntos de várias paredes para resistir à ação dos momentos fletores nas fundações. As hipóteses de base para os sistemas de contraventamento. Como é que as ações se distribuem pelos sistemas de contraventamento? Portanto, são sistemas que admitimos, em geral, para o cálculo como sendo lineares elásticos. As rigidez das paredes de enchimento das paredes não estruturais de tijolo são desprezadas, a sua rigidez. A deformação axial dos elementos verticais é desprezada. A rigidez das lajes no seu plano médio é considerada infinita, ou seja, cada laje é como se fosse um diafragma rígido. A rigidez das paredes perpendicularmente ao seu plano médio é desprezada, portanto só se consideram as paredes na direção grande, a direção perpendicular não interessa, em termos de diferença de rigidez. As áreas e inércias dos elementos verticais são calculadas com base nas secções brutas de betão, portanto, com secções não fendilhadas, e as deformações por esforço transverso dos elementos em que a relação L sobre H é maior que 3 e a rigidez torsional das paredes são desprezadas. Portanto, só consideramos paredes que têm uma relação L sobre H grande. Para a sequência de cálculo destes sistemas de contraventamento, portanto, determinamos as forças exteriores que solicitam um conjunto do edifício ao nível dos diferentes pisos, quer seja a ação do vento ou a ação sísmica. Normalmente, para estas contas, é mais importante a ação do vento, muitas vezes é. A repartição destas forças ao nível de cada piso pelos diferentes elementos de contraventamento é feita depois com as regras que vamos ver, que têm em conta a rigidez dos elementos satisfazendo o equilíbrio ao nível de cada piso e o cálculo dos esforços e dimensionamento das armaduras de cada elemento de contraventamento. Portanto, esta é a sequência de cálculo. Portanto, cálculo das forças exteriores, partir as forças pelos vários elementos e depois dimensionar os elementos de forma isolada. Claro que quando metemos tudo num programa de cálculo, o programa de cálculo assegura esta distribuição de forma, faz estas contas de forma automática, por assim dizer. Uma questão importante quando se fala na distribuição de relações horizontais é o centro de rotação, ou seja, é o centro em torno do qual o edifício roda. Se o edifício for simétrico, o centro de rotação está no centro. Se a distribuição das paredes não for simétrica, o centro de rotação está fora do centro geométrico do edifício. Isso faz com que o edifício torça. Regra geral, o centro de rotação deverá estar tão no centro geométrico do edifício quanto possível, porque isto evita problemas de torção no edifício, e os problemas de torção no edifício, para as ações horizontais, fazem com que haja uma ampliação das forças nas paredes extremas. O edifício, ao torcer, aumenta os esforços nas paredes extremas do edifício, mais afastadas do centro, portanto há uma ampliação dos esforços. O ideal é que o centro de rigidez esteja tão próximo quanto possível do centro geométrico do edifício. Como é que nós calculamos o centro de rigidez? Muito simplesmente calculando a média
ou posição considerando o centro, considerando a média das posições dos elementos, tendo em conta a sua inércia. Portanto, usamos a inércia do elemento como peso para os vários elementos de contraventamento e calculamos assim a posição X e a posição Y do centro de rigidez. Depois, o que temos que fazer é, conhecida a posição do centro de rigidez, temos que transformar uma força que atua com uma determinada excentricidade em relação ao centro de rigidez numa força e num momento que atuam no centro de rigidez. Portanto, se temos uma força genérica a atuar com uma excentricidade E, nós podemos substituir essa força a atuar no centro de rigidez como uma força F e um momento M que vale a força vezes a excentricidade. Portanto, é esta força e este momento que nós vamos considerar para distribuir a força pelos vários elementos de contraventamento. Sendo que nós podemos ter uma força em X e uma força em Y. Como é que nós distribuímos a força? Como é que distribuímos então a força pelos vários elementos de contraventamento? Essa distribuição da força é feita como se nós estivéssemos a calcular os momentos no elemento e calculássemos as inércias, em que desprezamos as inércias dos elementos em relação ao próprio centro e consideramos apenas a inércia multiplicada pela distância ao quadrado, portanto, uma forma semelhante ao teorema de Steiner. E, portanto, a força horizontal na direção X e na direção Y é proporcional ao momento, sendo que o coeficiente de proporcionalidade é a inércia vezes a distância a dividir pelo somatório das inércias em x vezes a distância em x quadrado, mais o somatório das inércias em y vezes a inércia em y quadrado. Desta forma, nós distribuímos a força devida ao momento pelas várias elementos de contraventamento. As forças totais em cada parede, portanto, a força horizontal X na parede I e a força horizontal Y na parede I, de uma forma genérica, vale para a componente de translação para a força Fx, a força é distribuída proporcionalmente às inércias, portanto, à sua rigidez, e para os momentos, tendo em conta que temos momentos devido a X e momentos devidos a Y, proporcionalmente à inércia vezes a distância a dividir pelos somatórios das inércias vezes distâncias ao quadrado em X e em Y. Portanto, este é o procedimento para distribuir as ações horizontais pelos vários elementos de contraventamento.